Neste ponto, nós vamos fazer mais uma comparação aqui, dessa vez, entre a mecânica quântica e a magia negra. Nós vamos comparar aqui o que acontece, como é que nós geramos os pulsos e como que a magia negra opera. Vamos lembrar que magia é uma direção de vontade também. Nesse ponto, então, nós vamos exibir, para comparar, para fazer essa comparação, um caso que foi tratado dentro da instituição comandada pelo Lacerda, que também está no livro Espírito Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, que é este aqui que eu vou mostrar para vocês. Este é o livro Espírito Matéria. Deixa eu botar ele assim para não dar reflexo com a iluminação. Este livro é a base. Observem o subtítulo, ó. Apometria segundo o seu Criador. Aqui você tem tudo isso que nós estamos falando para você de uma forma compilada, né? Nós estamos falando no curso de uma forma compilada, mas aquilo ali é estudo obrigatório para quem quer ser o mínimo de um operador de apometria. Tá? Vamos lá ao caso, logo aqui sem delongas. Trata-se de um bom exemplo de que os conhecimentos das leis da física e da mecânica quântica se aplicam tanto na dimensão física como astral, mutatis mutandis, ou seja, guardadas as devidas proporções. Devemos admitir que nos níveis do espírito, ou pelo menos no astral, com toda certeza, nada parece acontecer fora das mesmas leis que regem a física quântica aqui no nosso plano material. Precisamos compreender nesse momento que mesmo os mais avançados conceitos e teorias apresentados pela nossa ciência oficial ainda são bastante incipientes se nós considerarmos a grandiosidade do processo evolutivo em que nós estamos encerrados. Nós comentamos em algum ponto do nosso curso que, em termos evolutivos, de acordo com o que foi colocado didaticamente para Allan Kardec, quando ele questionou sobre a evolução nos seus livros que codificaram a chamada doutrina espírita, nós somos um mundo ali no segundo degrau de baixo para cima na escada evolutiva. Então, mesmo a nossa ciência, por mais complicada que pareça para nós, ela ainda é muito simples perto daquilo que nós ainda temos que aprender. Desse modo, nós temos sempre aproximações bastante interessantes do que acontece nos dois planos de existência, material e espiritual, ou, se você quiser chamar de astral, também pode. O caso em questão é relativamente longo, mas eu vou transcrever ele aqui completamente, fielmente, como está no livro, para que a gente tenha maior clareza e possa discutir. Se você tiver alguma pergunta sobre este caso, você pode fazer o contato comigo lá nos nossos grupos de discussão, ou postar perguntas aqui no curso para a gente poder interagir. Não fique com dúvida. A minha intenção também é brevemente fazer
algum encontro, alguma reunião em que a gente possa conversar sobre as coisas que nós já vimos até o presente momento. Era o final de 1984 quando aconteceu este caso aqui. Nesse ponto, nessa data, a Casa do Jardim ainda era vinculada ao Hospital Espírita de Porto Alegre. Depois de um tempo, houve uma divergência lá entre os métodos que o Lacerda praticava e alguns membros da direção do Hospital Espírita. Então ele se desvinculou do Hospital Espírita e fundou uma instituição chamada Casa do Jardim, que não é mais vinculada a esse hospital. Tá? Então, durante um atendimento de numerosas pessoas enfermas, defrontamos-nos com o obsessor, entidade desencarnada, que ostenta as terríveis características de mago negro. Observe, ostenta as características. Pode-se afirmar que seja de fato um mago negro com 100% de certeza? Não. Pode-se afirmar que é uma pessoa que detém conhecimentos suficientes para ser considerado por nós como um mago negro. Não manifesta violência nem aparenta ódio. Sorri seguro de seu poder. Isso é uma coisa que acontece mesmo. Quanto maior a capacidade, quanto maior a possibilidade de uma entidade dessa natureza, mais tranquilo ele fica, ele não precisa assustar ninguém, ele sabe o que vai fazer. Com serenidade de quem se presume antecipadamente vencedor. Ora, eu detenho um conhecimento que esses reles aí que estão trabalhando não têm, e eu posso impor, através da minha postura e das minhas manipulações energéticas, uma condição mental que bloqueia eles de agir contra mim. Ante tais reações, a experiência já nos faz prever frente a um maior e mais talentoso desafio à nossa capacidade de servir. Esses espíritos, chamados de magos negros, conseguem acumular grande conhecimento sobre magia e suas técnicas, das quais demonstram ter incrível experiência. Às vezes são mestres também na arte de torturar criaturas, além de conhecerem a fundo a física transcendental e, sobretudo, o magnetismo. Observe, uma criatura, como nós já falamos em outro ponto, vamos recordar aqui, não se torna um mago negro. Não existe um curso para mago negro. Nas escolas iniciáticas das antigas civilizações, a pessoa estudava magia como uma ciência. Magia como uma técnica de conhecer a matéria, as manipulações da matéria, o que se podia fazer. Ele estudava. O uso é que define o título. Se você é um mago, você manipula para o bem. Se você é um mago negro, você manipula para fins egoísticos e para fazer o mal. A técnica é a mesma. Então esse cara que estudou para ser mago se perverteu ao longo do caminho e, como para os fãs de Guerra nas Estrelas aí, cedeu ao lado negro da força. Eu gosto muito de utilizar filmes para fazer comparações, porque nós temos ali justamente essa dualidade. Nesse caso, nós temos a força, nós temos os Jedi que usam a força para o bem, e temos o Sith e os outros lá, que são amigos do Lago do Negro da Força, que
utilizam o mesmo conhecimento, o mesmo poder, a mesma técnica, só que com fins distorcidos. É o que acontece aqui. O cara tem conhecimento. Vamos adiante. Não é despropositado, portanto, o ar de superioridade. É claro que não é despropositado. Ele sabe que ele tem conhecimento. O jeito polido e calmo com que zombam de quem os desafie. Porque eles sabem também que eles estudaram longamente e que esse tipo de conhecimento não é mais disponibilizado assim de uma maneira muito na nossa sociedade. De fato, são temíveis. Dificilmente são contidos, pois se protegem com os mais diversos recursos, que podem ser sofisticados campos de força, amuletos sagrados obtidos lá na ocasião das suas iniciações e que eles continuam utilizando no astral, ou mesmo gigantescas usinas atômicas que eles têm lá nas suas bases, com quem eles ficam conectados com algum produto que fazem com que eles se defendam, né? Essas usinas estão lá nas bases do astral inferior, guardadas por exércitos inimagináveis, séquitos de guardas e auxiliares. Como costumam conhecer profundamente avançadas técnicas de manipulação de energias vitais humanas, inclusive eles conseguem tirar energia, sugar energia dos encarnados para aproveitar nos seus trabalhos, uma vez que o encarnado tem uma força zeta muito grande, eles também conseguem fazer essa conversão. Eles manipulam o encarnado magneticamente, mentalmente, fazem as torturas e tiram energia da pessoa para utilizar nos seus propósitos. Então, eles, por conta disso, são sobremaneira perigosos. Uma vez incorporados, vão sugando as energias vitais do médium enquanto falam. Isso nos obriga a redobrar a atenção para modificações, mesmo as menos perceptíveis e mais sutis que o médium apresente, como fraquezas súbitas e leves mal-estares. É comum, às vezes, o médium falar assim, estou com sono, estou cansado. Por quê? Porque está sendo sugado por entidades dessa natureza. Com magos negros, nosso procedimento tem que ser direto e muito objetivo. Prolongar a dialética, ficar discutindo com eles, mesmo a mais amorável, só faz com que riam e mofem, ou seja, gozem, fiquem brincando, fazendo pilhéria, troça, de tal ingenuidade. Como se pode observar, e aqui ele diz nas sessões kardecistas, Lacerda usa bem esse termo. Observe aqui o seguinte. Infelizmente, com todo o mérito que alguns colegas kardecistas têm, eles querem ser mais kardecistas que o próprio Kardec. Kardec determinou que nós continuássemos estudando, pesquisando e avançando com a ciência. Mas nós temos alguns amigos, inclusive bem íntimos, que se pegam na chamada pureza doutrinária. Kardec não menciona em nenhum dos seus escritos o termo apometria. Logo, um kardecista não pode aceitar a apometria. Essa é a lógica que eles fazem. Mas, e aí eles perdem tempo tentando um trabalho tradicional de conversação, que é o que acontece nas sessões espíritas convencionais, chamadas kardecistas, de conversação com essas entidades para convencê-los a deixar de atuar. Enquanto eles estão conversando, a entidade só está lucrando com a ingenuidade deles. Ponto. Só isso.
para anulá-los, é preciso que eles tenham anulada a iniciação recebida lá em tempos imemoriais. Seria como se você fizesse uma desiniciação, se você cortasse o poder deles na raiz, destituísse eles, desativando-se dessa forma os poderes magnéticos de que se tornaram portadores e dos quais vêm abusando desenfreadamente ao longo, não raro, de alguns milênios. Gente, essas escolas de magia, os templos iniciáticos são da época da Lemúria, de Atlântida, do Egito. Já tem bastante tempo que nós não temos esse processo executado aqui na Terra de uma forma tão sistemática. Mesmo porque grande parte daqueles que trouxeram essa tecnologia, esse conhecimento para cá, já conseguiram retornar a seus mundos de origem segundo informações que a gente tem do plano espiritual. Então, às vezes é por falta de mestres que nós não temos isso aqui atualmente. Foi importante em uma determinada época da humanidade, mas é aquela coisa, o seu conhecimento vai com você para onde você for. Aquilo que você sabe de verdade te acompanha. Se não tem mais quem passe, fica um conhecimento perdido. O procedimento normal e correto, nesses casos de entidades dessa categoria, é conduzi-los imediatamente ao passado. Isso nós vamos ver quando a gente entrar nas técnicas da apometria. Aos templos onde receberam a iniciação. E lá, retirar, destruindo em seguida todos os objetos de culto que lhe serviam para a obtenção de poderes. Cálices de óleos sagrados, facas de sacrifícios e orações, registros dos nomes dele no templo, além de braceletes, cetros, anéis, amuletos, tudo, enfim, que contribui ou que eles usam no exercício desse sacerdócio que não honram mais, porque se puseram a serviço do mal. É aquilo que eu disse. Eles foram iniciados, estudaram, receberam um título, uma qualificação de mago. Depois é que eles perverteram, cederam ao lado negro da força. Mas voltemos àquela manhã de 1984, quando aprendemos um modo ainda mais objetivo de lidar com eles, coisa que nós vamos ver com detalhes lá quando estudarmos as técnicas. O mago sorri diante de nós, transbordante de confiança, resiste a tudo. Comandamos um campo de força para paralisá-lo. Outro mais forte. Nada o limita, nada o aprisiona. Parecendo adivinhar nosso propósito, ele se antecipa num gesto e desvia as nossas projeções magnéticas. Parece um duelo de força. Se a gente pudesse ser um vidente nessa hora, coisa que eu não tenho essa capacidade, provavelmente você veria raios sendo desviados, energias fluindo e tal. Deve ter sido um espetáculo pirotécnico bem interessante. Estamos nessa dificuldade quando vovó Joaquina, espírito extraordinário em sabedoria e amor, se apresenta na roupagem de preta velha. Ela incorpora em uma das médiuns e diz com o jeito de quem deseja auxiliar: meus enfio, tu sabe o que é espinho? Ficamos sem entender. Ela fala de espinho, é provável, porque a gente confunde muito o que os chamados pretos velhos falam, por causa dessa linguagem
é característica deles. Mas que espinho? E por quê? Porque o que um espinho faria com um mago negro? Nem nos passa pela cabeça que vovó esteja se referindo ao número quântico spin. Mas ela repete a pergunta bem claramente. Tu não estudou isso? Porque Lacerda era um pesquisador das leis da física para trazer essas comparações com a apometria. Então ela se aproveitou que ele tinha estudado. Também tem isso, viu, gente? Nenhuma entidade consegue trazer para nós um conhecimento ou alguma coisa sem que a gente tenha uma base para poder entender o que ele está falando. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente aperfeiçoar os nossos conhecimentos nas leis que regem o nosso mundo, mais fácil é da gente entender e aplicar esses conhecimentos. Por isso que a gente fez a questão de trazer aquelas equações aqui, que Lacerda colocou aquelas equações no livro, para que a gente saiba com o que a gente está fazendo. É a base do nosso prédio. Admirados, começamos a entender. Respondemos que sim. Conhecemos perfeitamente o que é spin. Pois então, dá uma inversão no spin dele, que aí tu vai ver o que vai acontecer. Diz vovó, ao mesmo tempo que espalma a mão direita em projeção magnética na direção do mago. Começamos a contagem, comandando a formação de um intenso campo magnético que provoque a modificação do momento angular dos spins do corpo astral do mago, defasando-os em 45 graus. Terminada a contagem no número 7, o efeito é instantâneo. Eu vou desenhar aqui rapidinho uma coisa assim. Quando nós temos, só para aqueles que não conhecem, na estrutura atômica nossa, os elétrons andam aos pares. Então a gente sempre tem elétrons assim juntinhos um do outro. Só que são duas forças de carga negativa, eles deviam se repelir, eles não deviam se agrupar. Para que eles façam isso, um gira para um lado. Deixa eu ajustar aqui. Cadê você? Canetinha, borracha. Vamos voltar aqui. Borrachinha, canetinha. Um gira para um lado e o outro gira para o outro lado. Então, eles girando assim, eles ficam juntos. Quando você inverte o spin de um, automaticamente o outro inverte também. E isso aqui, inclusive, a inversão de spin, inclusive, foi utilizada para justificar e demonstrar um fenômeno chamado acoplamento quântico, que é o seguinte, a capacidade que você tem de separar os elétrons, colocá-los a uma certa distância, e quando você inverte o spin de um, imediatamente, como eles estão acoplados, o outro inverte independente de onde esteja. Vocês podem pesquisar isso aí nos estudos de internet. Mas o que aconteceu aqui? Quando foi terminada a contagem, o efeito foi instantâneo. O mago leva tal choque que se desmonta como um bloco, caindo em completa inconsciência. Disso se aproveita a vovó Joaquina e que alegremente trata de conduzi-lo para o local de recuperação na sua cidade astral, quase junto à crosta planetária, acima do Rio Grande do Sul. Esse fato ilustra de maneira exemplar que os conhecimentos da lei da física e da mecânica quântica se aplicam em nosso planeta, tanto ao plano físico como ao plano astral, guardadas, é claro, sempre as devidas proporções e alguns pequenos ajustes quanto à intensidade das forças e a maneira como podemos acioná-las.
podemos observar claramente que quando atuamos sobre os médiuns, sobre os trabalhadores, ou mesmo sobre os assistidos, quando os submetemos a campos energéticos e outras funcionalidades comandadas pelo operador. Então a gente vai observar o efeito imediato de determinadas ações que a gente faz na matéria. A gente atua lá no astral, o efeito do astral vem para a matéria, porque a gente não consegue atuar de maneira muito contundente assim aqui no plano físico com a nossa energia mental apenas. Mas isso aqui, esse fenômeno, inclusive nós vamos ver de maneira detalhada a técnica chamada de inversão de spin, que a gente usa para drenar a energia. Toda vez que você faz uma inversão de spin dessa, você drena a energia da pessoa. E aí, depois drenada a energia, o cara perde a capacidade dele. Depois que ele perde a capacidade, você pode fazer outras operações de sequência. Não estão demonstradas aqui, nesse caso, o que foi feito. Em algumas vezes você conduz ele lá para o... já sem energia, você conduz ele lá para o templo onde ele foi iniciado, faz uma outra técnica, que é a técnica de mandar para o passado. Lá você pode pedir auxílio àquele espírito que o iniciou, que participou da iniciação dele, para que ele destitua o indivíduo do seu processo, ou seja, desqualifique ele, desabilite ele, para poder trabalhá-lo no astral depois e trazê-lo de volta para o processo de evolução normal, o curso evolutivo que ele deve seguir. Nós vamos voltar a isso com mais profundidade, mais detalhe, quando nós chegarmos aos estudos das técnicas. Isso aqui é importante que seja colocado em várias etapas do nosso curso, porque, como eu disse antes, a apometria não é somente fazer contagem e instalar dedo. Como é que você mentalmente comanda a inversão de spin? É preciso saber o que é spin, como é que funciona, que você pode aplicar um campo magnético e fazer o elétron girar para o outro lado. Tem toda uma ciência atrás disso.